bem com você? Sou o pastor Rodrigo. Não vou me apresentar. De manhã eu já fiz essa brincadeira e não pode requentar a piada, mas você já me conhece, você já sabe onde eu estou, onde eu sou, sabe onde é meu gabinete. Não preciso falar da minha igreja, porque se eu for falar da minha igreja, eu vou ter que falar de você. Então, também não vou falar da minha igreja, mas para mim é um prazer estar aqui nessa noite. Ao falar da nossa família, eu queria pedir que você ore pela nossa família. Os últimos dias têm sido meio turbulentos e pesados lá em casa, os últimos 10 dias, na verdade. Acabei perdendo um tio, minha mãe precisou fazer uma cirurgia. Essa semana comecei no domingo à noite já com uma infecção urinária. Theo ficou doente. Sexta-feira, quando estava acabando o antibiótico, eu estava gripado. E hoje, quando a gente saiu daqui do culto, Dani ficou gripada também. Deixei ela com febre em casa. Então, lembre de orar pela nossa família, que Deus cuide desse processo todo aí e que saia logo essas doenças lá de casa, né? Amém? Amém. Antes de falarmos da palavra do Senhor, assim como eu fiz de manhã, eu também queria trazer uma palavra sobre esse processo, para que você me ouça de maneira talvez pública e oficial naquilo que a gente está passando, para que você guarde 3 coisas no seu coração. A primeira delas, Deus, Ele é soberano. Não esqueça que todos os processos que nós estamos vivendo como comunidade, Deus não perdeu a mão, Deus não deixou de cuidar da nossa comunidade, Deus não deixou de cuidar da nossa história. Ele é soberano e Ele está cuidando da nossa vida. Creia nisso. Segunda ideia que eu queria que você guardasse, não esqueça que a igreja já tem um Senhor. E não é o pastor titular ou auxiliar, não é o conselho, não é aquele que vai fazer A ou B, que vai ter A ou B de atitude, mas a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. E Ele tem cuidado da igreja dele ao longo das eras e nós somos só instrumentos, ferramentas nas mãos do Senhor para a condução do povo dele. E a terceira ideia que eu queria que você guardasse nesse processo também é a presença do Espírito Santo de Deus. Clame para que em todo esse processo o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo os corações, conduzindo as decisões, conduzindo as mentes, para que tudo seja a bom grado do Espírito Santo do Senhor. Para que a igreja do Senhor continue crescendo e prosperando, e tenho certeza que assim como nós do conselho estamos em paz, a igreja também deve estar em paz, porque é o Senhor que está conduzindo todo esse processo. Amém? Hoje de manhã eu conversei com você, se você não estava aqui, depois você assiste lá na internet, mas falei um pouco sobre locais onde nós colocamos o nosso coração. Por vezes colocamos o nosso coração num local de aflição, de tempestade, de pressão, e por vezes colocamos o nosso coração num ambiente de paz. E esse ambiente de paz se chama Jesus. E aí trabalhamos lá em João capítulo 16, a ideia de Jesus falando com os discípulos que a paz que eles precisavam estava neles. E a conclusão que a gente chegou ao final da manhã é que por vezes o nosso coração, ele fica migrando entre esses espaços. Por vezes na nossa vida nós estamos em paz e caminhamos em paz e tranquilidade e sabemos que nós estamos ali imersos em Jesus, mas às vezes as situações do dia a dia, do cotidiano e da nossa história conduz o nosso coração a esse ambiente turbulento, a esse ambiente tenso, aonde nós somos tentados a não confiar no Senhor. E ao terminar a mensagem, como eu falei para você nessa manhã, nós precisamos então sempre reverberar e falar ao nosso coração que há um ambiente de paz. E é nesse ambiente de paz que ele precisa descansar. Agora à noite eu quero conversar com você sobre tempo. E de manhã o relógio não estava funcionando, e eu acho que é por isso que eles botaram o púlpito aqui bem perto do relógio para mim. Mas eu vou puxar para cá o púlpito de novo. Mas eu quero falar com você sobre tempo. Já viu como nós estamos presos ao tempo? Tudo é cronometrado. Tudo vale uma mensuração dentro do nosso relógio e dentro da nossa agenda. E se você não é controlado pela sua agenda e pelo seu tempo, eu tenho uma triste notícia para te dar já no começo da mensagem. Alguém está fazendo isso para você. Alguém está controlando o seu tempo, alguém está determinando o que você faz, que horas você acorda, que horas você se alimenta, que horas que você vai descansar. E nós estamos passando esse tempo, que é algo tão precioso a nós, até para os instrumentos digitais.
Porque existem pessoas que pegam o seu celular e o seu celular avisa a hora que você precisa acordar, a hora que você precisa comer, a hora que você tem um compromisso, a hora que tem um aplicativo que você coloca, um lembrete, que se você está muito ocioso, se você ficou muito tempo sentado, o aplicativo fala, olha, você está aí muito tempo sentado, levanta, faz uma caminhada, e você deu o seu tempo para a inteligência artificial. Se eu e você pensássemos e refletíssemos um pouco que nós somos seres finitos, ou seja, nós vamos acabar em algum momento, nós vamos deixar de existir em algum momento, nós valorizaríamos mais o tempo. Esse final de semana é um final de semana meio pesado na nossa nação. Talvez o maior comunicador de todos os tempos, ele faleceu. Mostrou que o homem não é eterno. E eu tenho certeza, você pode não gostar do Silvio Santos, mas eu tenho uma certeza. Se você estivesse zapeando os canais de televisão e ele estivesse falando, você parava para ouvir o que ele estava falando. Ele aprendeu como ninguém a comunicar com as pessoas. Mas ele mostrou a nós que o tempo passa, que ele é um ser finito e que nós precisamos, então, valorizar o tempo. Então, se nós temos essa crise, como eu falei de manhã, de manter o nosso coração num lugar de turbulência ou num lugar de paz, quanto mais tempo nós passamos nesse lugar de turbulência, mais tempo nós estamos desperdiçando. Por isso, nessa noite, ao olhar para o texto que nós vamos trabalhar, eu quero desafiar você a descansar ainda mais no Senhor. E há um texto nas Escrituras que você deve saber de cor, você já deve ter visto pregações diversas sobre esse texto, mas que eu queria desafiar e me desafiar a expor ele também, que está lá em Eclesiastes, capítulo 3. E convidar você a abrir, então, a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. E eu queria convidar você a deixar a sua Bíblia aberta, porque à medida que nós formos trabalhando a mensagem dessa noite, nós vamos lendo a palavra do Senhor. A palavra de Deus fala assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de se calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Há tempo de lutar e tempo de viver em paz. Deus, essa é a tua palavra. Rogamos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração nessa noite, para que possamos, Deus, em todos os períodos da nossa história, compreender que o Senhor é o Senhor do tempo. Então toma a nossa mente, o nosso coração cativo a ti nessa noite. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Na Bíblia você tem algumas oportunidades de ver igrejas nascendo, igrejas se desenvolvendo e igrejas morrendo. Pessoas nascendo, pessoas se desenvolvendo e pessoas morrendo. E esse líder que escreve esse livro é um líder que nós temos o privilégio de ver ele nascer, temos o privilégio de ver ele despontar na sua liderança como rei, e temos o privilégio de ver ele na sua velhice. Nós estamos falando aqui de Salomão. Assim como Provérbios e Cantares, Eclesiastes também foi escrito por Salomão. Salomão escreve Cantares na sua juventude, logo no começo do seu ministério como rei de Israel. Ele escreve Provérbios já na metade da sua vida, quando ele já havia pastoreado de longo tempo Israel. Por isso que Provérbios é um livro de
Ih, travou a palavra. Ele estava considerando, vamos mudar ela que é melhor do que tentar travar de novo, né? Mas ele estava considerando o povo de Israel e fazendo analogias a respeito de Israel depois de um período do seu reinado. E Eclesiastes, você já tem um Salomão velho. Depois de ter vivido tudo o que ele viveu, passado tudo o que ele passou, ele começa a olhar para a vida e ver que o tempo passa, que tudo é vaidade, que as coisas não são eternas, pelo contrário, elas são etéreas, elas são como um sopro, elas não estão aqui para sempre. E aí é quase que um velho escrevendo suas últimas palavras do seu diário, ensinando a nós aquilo que nós precisamos valorizar. E nesse primeiro trecho que nós lemos nas Escrituras, eu queria te desafiar algo muito especial. Se há um tempo para tudo, se há um propósito para todas as causas, desfrute cada momento. Desfrute cada momento. Eu e você temos uma séria tendência a só querer desfrutar daquilo que é bom, a partilhar de boas coisas na vida. As pessoas não são convidadas para estar num velório. As pessoas não são convidadas, você não faz uma grande festa quando você tem uma grande derrota. Quando você está ambicionando algo, desejando algo e você perdeu, você não reúne os seus amigos e diz, vamos celebrar, afinal de contas, eu perdi, vamos celebrar. Mas quando nascemos, ou quando ganhamos algo, ou quando vivemos uma experiência muito magnífica, nós queremos reunir as pessoas na nossa volta, porque nós queremos celebrar. E eu lembro de um homem que passou na minha história, falando a respeito de casamento, por exemplo, e ele fala assim, quando nós casamos, nós fazemos uma grande festa, né? Chamamos pessoas de todos os lados, as pessoas vêm e celebram conosco, mas quando o casamento passa por crise, nós não chamamos as pessoas para partilhar conosco. Depois de muitos anos, eu tive o privilégio de ser padrinho de um casamento, porque afinal de contas, normalmente pastor está numa outra figura, ele desenvolve um outro papel no casamento. A gente celebra o casamento. Mas eu fui convidado para ser padrinho de um casamento. E aí eu conversei com os noivos dizendo assim, eu quero estar com vocês todo o tempo, inclusive nos dias difíceis. Aliás, me chamem nos dias difíceis, porque para comer churrasco todo mundo quer. Mas para chorar são poucas as pessoas. Mas se você lê o Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 8, você percebe que Salomão ele vai dizendo que há tudo, há tempo para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de fazer guerra, tempo de viver em paz, tempo de curar, tempo de matar, tempo de abraçar, tempo de se afastar de abraçar. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E eu e você somos desafiados, então, por Salomão, a desfrutar de cada momento desse. A vivemos cada experiência, porque cada momento da nossa história forja o nosso caráter. Cada momento que nós passamos aqui nessa existência modifica o nosso ser para sermos um pouco mais parecidos com Cristo. Logo, eu e você deveríamos desfrutar com intensidade. E um pequeno teste que você pode fazer para saber se você tem desfrutado com intensidade todos os momentos. É quando você passa por crises na sua vida, lutas e dificuldades. Qual é a sua oração? Como você ora? A sua pergunta para Deus é sempre, por quê? Deus, por que o Senhor permitiu que a doença chegue na minha casa? Ou que a tristeza chegasse no meu lar? Por que o Senhor permitiu que a dificuldade chegasse, então, à minha residência? Deus, por que na minha história? Ou será que você pergunta, para quê? Para quê? E se você ler o livro de Jó, e eu convido você a ler o livro de Jó, você vai perceber que até o sofrimento daquele homem, aliás, é o sofrimento daquele homem que faz com que ele termine a sua vida dizendo, antes eu conheci o Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso que o primeiro desafio que Salomão faz a mim e a você nessa noite é desfrutar de todos os momentos da nossa vida. E eu quero terminar esse primeiro ponto com uma rápida aplicação. Desfrute os momentos.
Esses dias atrás eu fui assistir um show de música e eu achei incrível uma situação. Algumas pessoas que estavam na minha frente, ao invés de estar desfrutando da boa música que nós estávamos ouvindo, eles estavam tirando foto no seu celular, fazendo selfie para mostrar não sei para quem o que eles estavam vivendo. E aquele momento ali iria passar. Eles iam deixar de desfrutar como aquele guitarrista estava fazendo cada nota no seu instrumento. Como aquela cantora estava celebrando ao Senhor com cada tom da sua voz. Simplesmente porque estavam escravizados num objeto chamado celular. E perceba, eu e você normalmente somos assim também. Nos entediamos muito rápido. Quanto tempo faz que você não consegue ter uma conversa olhando no olho da pessoa? Porque ao conversar com a pessoa, se em dado momento a conversa ficou entediante, é natural pegarmos o nosso celular e conversarmos olhando para ele. Com a desculpa de que nós conseguimos fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Aprenda a desfrutar de cada momento. Porque talvez no seu relacionamento conjugal, sua esposa, o seu esposo está se sentindo sozinho. Porque você não tem dado tempo com qualidade a ele. Divide o tempo dele, que seria dele, com seu celular, com seus problemas, com a televisão, com tantas outras coisas. Seus filhos. E eu não vou entrar nem no mérito da sua devocional com o Senhor. Porque às vezes estamos preocupados em fazer as nossas devocionais e somos tão escravos desse objeto chamado celular que já fazemos as nossas devocionais no celular e aí qualquer notificação leva a nossa mente para um outro ambiente. Nós precisamos e somos desafiados por Salomão a viver com intensidade por tudo, por completo, cada um dos momentos que nós passamos na nossa vida. Mas eu quero continuar lendo o texto com você. Abre aí sua Bíblia novamente, se você fechou. Vamos ler a partir do verso 9. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Eu tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Salomão nos desafia dizendo que há um tempo determinado e coordenado aqui. Então, além de desfrutar, prepare-se. Porque não acaba aqui. A parte mais importante de tudo isso que nós lemos é Salomão. E assim eu vejo, por exemplo, que eu estou ficando velho. Eu vou sair de um grupo daqui uns dias porque eu ainda tenho 30. Eu estou no grupo dos 30, não parece, mas eu ainda estou. E eu sei que daqui uns dias eu vou entrar nos 40, e aí depois é só ladeira abaixo. Né? E aí eu falo para minha esposa que eu sei quando eu estou ficando velho porque eu começo a reclamar demais das coisas. E parece que Salomão aqui está reclamando. Porque ele fala assim, nossa, eu estou vendo como é pesado aquilo que Deus impôs aos homens. Eu estou olhando e reclamando disso. Mas o mais importante que ele coloca ali é que Deus colocou no coração do homem o senso pela eternidade. E a gente passa por esse texto e não presta atenção nisso. De que aqui há um tempo preparado e coordenado para cada coisa, mas vai ter um depois. Vai ter um pós. E como você tem preparado o seu coração para isso? Como você tem preparado a sua mente para isso? Eu já usei esse exemplo aqui em outras mensagens, mas quero usar novamente. A maioria das pessoas que vêm a uma comunidade cristã, elas não vêm porque elas querem celebrar o Senhor. Elas não vêm porque elas querem adorar a Deus e porque elas estão alegres com aquilo que Deus está fazendo na vida delas. A maioria dos cristãos, elas vêm às igrejas e eles entram nas suas comunidades cristãs porque eles têm medo de ir para o inferno. E eles sabem, então, a realidade. Então, eles ficam tentando pagar e depositar um pouquinho mais de salvação a cada culto que eles vêm. Eles têm o senso de eternidade. Mas a esses cristãos, e eu espero que você não faça parte desse grupo de cristãos, eu fico pensando e com desejo de perguntar, o que você quer fazer no céu, então, meu irmão?
se cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor, desfrutar da presença dEle, desfrutar da comunhão dos irmãos, estar junto com seus irmãos em Cristo Jesus, você faz porque você tem medo do inferno, o que você vai fazer no céu? Que você vai louvar ao Senhor por toda a eternidade. Você vai desfrutar da comunhão dos seus irmãos por todo o tempo. Alguma coisa está errada aí nesse processo. Se tudo aqui tem um tempo determinado, se tudo aqui tem algo coordenado, nós precisamos então preparar o nosso coração. E preparar o coração é algo difícil. Preparar a nossa alma para algo que vem depois é uma realidade muito complicada para a nossa mente. Nós não sabemos o que virá depois. Como será? E eu gosto de ver pastores que ficam tentando botar medo na igreja. Um dia eu recebi uma pessoa no gabinete e a pessoa perguntou assim: pastor, é verdade que no céu nós vamos estar todos na presença de Deus. Deus vai nos chamar lá na frente e vai passar num telão todos os pecados que nós cometemos. É verdade isso? Eu falei, não sei. Na Bíblia, minha Bíblia não cheguei nessa parte ainda não. Desse modus operandi. Não é esse tipo de preparo que você tem que ter. Deus chamou você, encontrou você, tirou você do império das trevas, para que você pudesse viver nesse mundo como representação do amor dele. E é para isso que você tem que se preparar. Para desfrutar eternamente desse amor, mas desde cá, você já viver esse amor. Desde cá você já viver essa paz e aqui já desfrutar de tudo que pode exceder o seu pensamento. Desde aqui já desfrutar da presença do Pai junto com você. Preparar a sua alma para que quando chegar esse dia, que você vai passar a eternidade, seu coração já anseie por tudo isso. Talvez nós oramos pouco pela volta de Jesus. Nós temos uma nova secretária aqui na igreja. E esse dia eu brinquei com ela. Tudo bem? Tchau, tchau, tchau. Eu falei, não sei se eu venho amanhã. Ela, por quê? Porque eu estou orando para Jesus voltar. E eu quero que ele volte, fera. Eu não tenho nenhum compromisso mais importante na minha agenda do que a volta do Senhor Jesus. Onde tudo vai acabar. Essa semana, para mim, foi pesada. Os missionários que estavam aqui na igreja ficaram brincando comigo. Vou expor eles aqui no púlpito agora. Mas, nossa, inflamação urinária é complicado. Cada vez que eu ia no banheiro, olha, eu quase chorava. Só não chorava porque eu sou macho, gaúcho. Difícil. Pesado. E eu falei, Deus, volta logo, porque a tua palavra fala que vai existir um lugar onde não vai ter mais dor. Dor, já pensou? Você não vai mais sentir dor. Você não vai mais frustrar. O pecado não vai mais ter ação nos seus relacionamentos. Aquilo que você vem ao culto e você sente paz do Senhor, você vai sentir eternamente agora. Como pode ter algo na minha agenda, nesse mundo tão coordenado, que há tempo para tudo, mais importante do que a volta desse Senhor? Não tem. Então, se aqui é um tempo preparado e coordenado, prepare a sua alma para a eternidade. Porque logo o Senhor vai voltar. Logo Ele vai vir buscar a igreja que é dele. Mas Salomão ainda continua nos dando mais um conselho. E eu quero terminar então de ler esse texto com vocês. A partir do verso 12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto viver. Eu descobri também que poder comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que em tudo o que Deus faz permanece para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Qual a melhor comida que você já comeu? E eu não vou entrar no mérito se é piqui ou se é churrasco, porque a luta seria desigual. Então pensa numa comida aí. Vamos ficar na lasanha.
lasanha, nós concordamos. Pensa bem, você comer lasanha todo dia, coisa boa. E se não engordar, é melhor ainda, fera. Você não precisa fazer exercício para perder as calorias, é melhor ainda. Salomão descobriu isso. Ele fala que havia prazer em se alimentar, em comer. Já passou por uma experiência de você ter que trabalhar e ralar e buscar o seu trabalho, porque você tem uma meta e um foco, e daqui a pouco você junta todo o dinheiro, e você tem o dinheiro para comprar, e quando você compra aquilo que você queria, você fica muito feliz. Já passou por essa experiência? Vou te contar como eu sou velho. Meu primeiro trabalho eu era muito novo, e existe um cantor gospel chamado Daniel de Souza. Quantos conhecem o Daniel de Souza? Vocês são velhos também. Daniel de Souza, na época, tinha lançado uma fita cassete. E eu lembro que eu trabalhei uma semana para comprar essa fita cassete. Para botar no Walkman. Quantos tiveram um Walkman? Vocês são velhos também. O Davi, na verdade, ele botava no som do carro, né? Da visão que eu sei. Mas, enfim. Quando eu peguei aquela fita cassete, foi algo maravilhoso. Tinha 4 músicas de um lado, 4 músicas de outro, e em 20, 30 minutos, acabou. Todo o trabalho de uma semana passou ali em 20 minutos, mas foi algo precioso. Salomão também passa por isso, porque ele fala que há prazer. Ele descobriu que há prazer você viver feliz com o fruto do seu trabalho. Mas ele nos lembra que isso vai passar. Isso é etéreo. Eu não lembro, realmente, se eu ainda tenho essa fita cassete do Daniel de Souza. Acho que não. Eu nem tenho onde tocar ela hoje. Passou. Lá se vão quase 20 e poucos anos aí. Mas o texto termina dizendo que aquilo que é de Deus permanece para sempre. E que Deus faz isso para que os homens o temam. Então, o terceiro conselho que eu queria deixar de Salomão para mim e para a sua vida é: se há um tempo determinado e coordenado aqui, então viva com temor. Como a nossa geração conseguiu ressignificar esse conceito de temor. E não foi um bom ressignificado. Nós somos uma geração que deixou de temer ao Senhor. Temer o poder das mãos dEle. Porque nós ficamos o tempo inteiro lembrando e ouvindo mensagens e pregações, dizendo de um amor que vai sempre nos arrebatar, de um amor que vai sempre nos cuidar, de um Deus que está sempre por nós, que nós esquecemos que a própria palavra do Senhor nos fala de um momento na história de Israel que Deus foi contra Israel. E que naquele momento que Deus foi contra Israel, Israel perdeu a batalha. Nós nos esquecemos que quando Jesus grita a palavra que eu e você gostamos de usar, que é o está consumado, tetelestai, e nós achamos que isso é maravilhoso e realmente é, que isso é grandioso e realmente é, nós nos esquecemos que aquele momento foi o momento que aquele homem Jesus sentiu sobre os seus lombos todo o peso da ira de Deus que era para ter sido derramada sobre mim e a sua vida. E por isso que ele grita. Não é uma expressão, está consumado. É um grito dele, está consumado, porque ele estava sentindo aquele peso. E hoje eu e você, por vezes, vivemos sem temor. Pecamos, namoramos o pecado, casamos com o pecado, trazemos ele para dentro do nosso coração, deixamos ele fazer morada em nós, e nos esquecemos que agora nós somos povo de exclusividade do Senhor. E que a prática do pecado deveria nos ferir e nos machucar. Deveríamos quebrar o conceito de pecado de estimação. Eu e você não podemos ter pecado de estimação. Nós deveríamos temer o Senhor
todos os homens das Escrituras, por mais pecadores que eles foram, eles temiam ao Senhor. Eles temiam ao Senhor. Eles tinham medo de entrar na presença desse Deus. Eles tinham medo de contemplar essa santidade. E os caras que não temeram, ainda levaram umas puxadas de orelha do Senhor. De citar um caso. Lembra de Moisés? Moisés está lá caminhando. Vê a árvore pegando fogo. Deus manda um WhatsApp para Moisés e fala: Moisés, chega mais que nós vamos conversar. Aí Moisés vem todo pirilampo conversar com Deus. Deus me chamou para conversar. Vou trocar uma ideia com o Senhor. Quando ele começa a chegar perto da árvore que estava pegando fogo, qual é a palavra do Senhor para ele? Toma chá de censo, Moisés. Essa é a minha tradução. By Rodrigo. Tira a sandália, porque o lugar que seus pés estão tocando é santo. Se eu e você desfrutamos de tudo que é bom, da comida, do fruto do nosso trabalho, nós precisamos lembrar que isso vai passar. E cada vez que passa, a comida que acaba, o bem que você levou tanto tempo para conquistar, é para lembrar o meu e o seu coração que isso é etéreo, isso é passageiro, mas que o nosso Deus vive para sempre. E você deveria temê-lo. Deveria temê-lo. Quero encerrar então a mensagem concluindo, dizendo para você que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de coisas boas e há tempo de dia mau. Aquilo que é bom, ele serve para ensinar o nosso coração sobre gratidão. Quando você está passando as coisas boas, celebra, meu irmão. Celebra o Senhor. Porém, aquilo que é mal e é ruim, o dia mau serve para forjar o nosso caráter e nos aproximar do Senhor. Para que o nosso caráter seja forjado à estatura de Cristo Jesus. Então o desafio ao final dessa mensagem é: seja grato ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado na sua vida, pelas alegrias que Ele derrama sobre a sua existência. Mas também há um desafio: seja transformado pelo dia ruim. Seja transformado quando você tiver que chorar e o dia for pesado, porque isso é instrumento do Senhor para tratar o seu caráter. Quando eu estava vindo para cá, eu vim escutando uma canção no carro, e um trecho dessa canção mexeu muito comigo, ao meditar nesse texto que nós falamos nessa noite. Porque ela fala assim: eu escolho ser fiel a quem me escolheu. As dificuldades nos levam à infidelidade, e é uma escolha nossa permanecer fiel ao Senhor. E o autor da canção fala assim: eu escolho ser fiel, porque eu sei que atrás da pergunta existe um Deus. E além do que muda, Ele é. Atrás da pergunta existe um Deus. E atrás daquilo que muda, Ele é. Eu e você precisamos olhar para Eclesiastes e lembrar disso. Independentemente do momento que você vai estar passando, e temos vários universos particulares vivendo aqui nesse templo e nos ouvindo pela internet nesse momento. Mas Deus, Ele não muda. E Ele está tratando e cuidando da minha e da sua história. Que Deus abençoe você. Guarde o seu coração nos laços do amor do crucificado. Eu quero orar pela sua vida. Vamos orar? Baixe a sua cabeça. Obrigado, Deus, pela vida de Salomão. Que história, Deus, desse homem. Para nós, seres tão pecadores, talvez olhamos para a história de Salomão e não percebemos como o Senhor conduziu a história desse homem. Que chega, Deus, ao final da sua vida, lembrando que o Senhor é imutável. E glória ao Senhor por isso. Porque mesmo das situações difíceis, das situações onde o pecado talvez domine o nosso coração, isso tudo passa, porque isso é passageiro, mas o Senhor não muda. Nem nos nossos dias de festa, Deus, e de alegria. Nem eles são eternos. Eles passam também.
Porém, o Senhor não muda. E ao olharmos, Deus, para Eclesiastes 3, eu, pelo menos, Deus, quero sair daqui nessa noite lembrando disso, que o Senhor não muda, que o Senhor está cuidando da história, que o Senhor é soberano, que o Senhor tem cuidado de cada momento. E que nós precisamos, Deus, confiar no Senhor, escolhendo ser fiel ao Senhor, aos princípios teus, à tua vontade, e confiar, Deus, que o mundo pode passar, mas o Senhor não muda. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus.